E aí, pessoas, tudo bem? Eu sou o Pico e vim aqui para fazer um vídeo sobre fazer um react aqui desse canal aqui chamado Rian Venceslau. Tem o mesmo nome que eu. E ele fez um vídeo sobre o iceberg das polêmicas de Friday Night Funkin'. Então chega de enrolação porque é um vídeo muito longo e bora pro vídeo. Bom dia, grupo. Bom dia. Eu não gosto de Friday Night Funkin'. E eu não entendo Então por que você tá fazendo esse vídeo? Tem tanta gente que gosta. Já começa assim, né? Eu vou fazer um vídeo aqui de Friday Night Funkin'. Não gosto de Friday Night Funkin'. Como é que o cara manda essa? Tá bom, né? Ele tá falando de primeira, mas já que ele tá falando do vídeo, então vamos lá. Eu não consigo ver o que essas pessoas veem de especial nesse jogo. É por ser um jogo de ritmo? Não pode mais ser ou isso. menos. Tem um monte de Por causa outros dos jogos mods de também. ritmo que não são um terço de tão famosos quanto ele na internet. É pelos mods da comunidade? Os mods. Talvez, mas eu não entendo por que seria por causa dos mods. Sendo que em gameplay eles são só meio que uma fase nova e tem os personagens, OCs, ou sei lá, qualquer coisa que o criador do mod quis colocar. Ok. É pelos personagens? Talvez. É complicado, porque no YouTube quase só tem criança que assiste Friday Night Funkin', mas fora do YouTube é impressionante o tanto que só tem desenho sexualizado e por... Bom, eu não sei mais o que dizer no começo desse vídeo, então esse vai ser o iceberg das polêmicas do Friday Night Funkin', e sério, tem muita polêmica. Esse iceberg foi feito pelo Serial Introvert. O vídeo dele vai estar na descrição. Curta o iceberg. Ok, vamos lá. Vamos começar. Camada 1. Camada 1. Amor Ultra. Amor Ultra foi o diretor do mod Versus Bob and Buzzup. Show. O motivo dele estar nesse iceberg é porque foi descoberto que ele era um que assediava menores na internet. Além disso, ele também postava desenhos em SFW dele e dos amigos dele, o que seria ok se um dos amigos dele, que ele fazia desenhos, não fosse um menor de idade. Apesar de que os amigos dele sabiam que ele fazia os desenhos, a maioria deles não sabia que ele postava os desenhos online, o que é bem humilhante. No server dele do Discord, ele incentivava membros a postarem desenho em SFW para ganharem privilégios no server. Ele incentivava até menores de idade a postarem esses desenhos. Quando essa história toda veio à tona em 2021, ele abandonou todas as redes sociais dele e não postou nada desde 2021. Kickstarter. Depois do lançamento da... Tá. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Calma aí, Rian Venceslau. Vou falar aqui pra vocês. O Kickstarter é que você tem que fazer dinheiro. São dinheiros que a galera do Friday Night Funkin' bota lá no mod. No Friday Night Funkin' original. E aí, o que você tem que fazer? O Friday Night Funkin' arregatou mais de... era pra ser 600 mil dólares, mas ele arregatou mais de 2 milhões de dólares. Só que aí todo mundo começou a reclamar por causa que tava demorando muito. E aí, sabe o que o Ninjaman teve que fazer? Vou deixar ele falar. Não vou... Semana 7 Vanilla, eu não faço ideia do que é isso. Os desenvolvedores do Friday Night Funkin' lançaram um Kickstarter para eles conseguirem dinheiro para fazer o jogo. O objetivo deles era conseguir 60 mil dólares, mas como a comunidade cresceu muito rápido, eles conseguiram 2 milhões de dólares. E isso fez a comunidade ficar muito feliz, até eles perceberem que estava demorando muito mais do que o esperado para terminar o... Por quê? A semana Weekend 1 demorou 3 anos. 3 anos pra uma semana ser feita. Olha que lindo. Jogo. Aí a felicidade acabou. O pessoal começou a ficar com raiva, começou a perguntar o porquê que tava demorando tanto. Algumas pessoas até fizeram piada falando que eles só pegaram os 2 milhões de dólares e fugiram. Não. Mas não foi isso que aconteceu. E pra resolver esse problema, os desenvolvedores do jogo criaram um blog onde eles ficam sempre postando que eles estão trabalhando no jogo, para a comunidade saber o que está acontecendo. Mid-Fight Masses. Tô ligado nessa. Mid-Fight Masses foi aquele clássico dos mods do Friday Night Funkin'. Show. Só que aí, todo mundo tava reclamando por causa que quando você apertava setas, na parte onde vinha seta, não tava funcionando.
as setas estavam com defeito. Aí todo mundo foi lá no Twitter xingar, ai, as teclas não estão funcionando, não sei o que, sei lá. Aí o que a criadora do mod fez? Fez uma música do Celebre que tinha um monte de seta. Um monte de seta, não sei o que, não sei o que. Por isso, vamos lá. Esse foi um dos primeiros mods que utilizava OCs, não só personagens do jogo. Fun fact. Você sabia que a Sarvente foi inspirada em um sorvete napolitano? E o Ruve foi inspirado em um cartaz de sorvete do Oreo. É isso aí mesmo. Esse mod foi bem criticado na sua época, porque, pelo que eu entendi, a detecção dos botões era bem ruim. Muitas vezes você clicava e o jogo... Verdade, por causa que eu também já joguei esse mod quando o Friday Night Funk tava bombando e eu percebi que as teclas não estavam funcionando. Era por isso. Não detectava que você clicou na hora certa. Isso. E como tinha muita gente reclamando disso na época, a criadora do mod fez uma nova música pro jogo que tinha botões absurdos, muito difíceis de clicar. Isso só pra zoar as pessoas que reclamavam que os botões estavam bugados. E é óbvio que isso não ajudou em absolutamente nada. As pessoas só reclamaram ainda mais depois disso, o que resultou na criadora do mod simplesmente abandonando a comunidade. Mas alguns fãs decidiram fazer remakes dos jogos dela ou só utilizar... Só uma coisa. A maioria das pessoas que ele vai falar, algumas abandonaram a comunidade e outras abandonaram as redes sociais, beleza? Tá aí um spoilerzinho aí pra você. Usar o OC dela, porque... Countering Humans. Sky. Vamos lá, né? Sky. 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 Essa é a polêmica mais famosa do jogo. Talvez você não saiba da polêmica, mas eu tenho certeza que você já viu essa personagem. Claro. Mas de onde essa personagem veio? De um mod? Não. Essa personagem veio de uma... Ele ia falar animação, mas não é animação. E sim, é uma garota que tinha 12 anos na época do Friday Night Funkin' e ela era super fã do boyfriend que criou o TikTok lá, BF Wife Forever. Que foi assim. Ela queria muito casar com o boyfriend. Eu já vi já alguns fanarts que apareceu como o boyfriend com cabeça de amendoim. Amendoim. E essa animação aí que foi... Isso foi bem antes do mod. Foi tipo a girlfriend na cruz. E eu já vi essa animação também. Ela ficava rasgando. Ela rasgava a mão da girlfriend quando ela virava aquele bicho do capiroto. Animação self-insert feita por uma menina de 13 anos. 12. Na animação, a Sky está torturando a girlfriend porque a Sky gosta do boyfriend. Sei lá, os nomes são muito idiota. A animação é estúpida. Deveria ter sido ignorada por todo mundo que viu ela. Mas é óbvio que o pessoal não... Aí o criador dele, o criador do mod que é o clássico Bebe Panzo, que é o clássico, onde faz mods. Ele fez esse mod. Só que aí vou dar uns spoilerzinhos aqui pra vocês. Então, ele fez o mod e achou que tava tudo bem. Só que aí começaram a aparecer um monte de fotos de Ruler 34, que ele também vai falar aqui agora. Aí, o que aconteceu? Ele teve que deletar o mod. E eu me lembro que na descrição do mod, quando o mod foi apagado, ele colocou assim: eu arruinei a vida dela. Isso aí. Aí ela teve... Sabe o que aconteceu com a Beth Right Forever? Então, ela teve que fazer uma live e eu me lembro também que já falaram que ela mijou no meio da live. Aí o que aconteceu? Ela abandonou tudo e nunca mais tem histórias dela. Se vocês sabem de alguma história dela, por favor, deixa nos comentários. Ignorou a animação. Na verdade, a Sky se tornou uma das personagens mais famosas de FNF. Então fizeram mods com ela, fizeram fanart dela e fizeram Rule 34 dela. Se você não sabe, Rule 34 é uma forma de E lembra que a Sky é um self-insert de uma menina de 13 anos? Foram aí que os problemas começaram.
O mod mais famoso que usava essa personagem Versus Sky. era o Versus Sky. E no Discord desse mod tiveram algumas vezes que raidaram ele postando Rooted for e gore da personagem. Gore. Além disso, muitas pessoas estavam mandando mensagens para a criadora da Sky, que tinha 13 anos, e eram mensagens de xingamento, assédio, só coisa que gente idiota da internet faz. Eu não encontrei provas disso, mas muitas pessoas falaram que depois de toda essa situação acontecer, a BFY Forever, que é a garota que criou a Sky, fez uma live em que ela mijou no meio da live. Após esse incidente, o criador do Versus Sky deletou o mod e hoje Olha, em dia a única... Olha, ó, tá vendo? Tá ali. Eu arruinei a vida dela. Eu arruinei a vida dela. Antes disso também, essa foto aí é um pouquinho antiga. Por causa que lá em cima, nessa parte aqui onde tá o boyfriend, então já é muito velha. Quando você for baixar o mod do Friday Night Funk no Game Banana, vai aparecer o mod do Game Banana, a girlfriend e o boyfriend. Mas no antigo era só o boyfriend e a girlfriend, só. Vamos lá. coisa que está escrita na página é: eu destruí a vida dela. A personagem também foi banida da Wiki Fandom do Friday Night Funk. Parece que o pessoal percebeu que é melhor só esquecer que isso aconteceu. A BFY Forever, a criadora do mod, fez um post explicando toda a situação e pedindo desculpa porque ela também fez nessa situação, e após isso ela deletou todas as redes sociais dela. E sinceramente, esse foi o melhor final possível pra essa história. Tá bom. Propagandas clickbait. Por que eu tô rindo aqui? Por causa que eu me lembro disso, velho. É propaganda de clickbait de Friday Night Funk. Acaso propagandas que colocaram desenhos aí na VCW. Ai, Jesus do céu, amado do céu. Mano, isso acontecia muito comigo quando eu ia pesquisar alguma coisa de Friday Night Funk. Quando eu ia pesquisar vídeos do Pai Troll, aparecia propagandas. Sabe aqueles fãs? Não, aqueles... Como é que é? E jogos fãs de Friday Night Funk? Então, eles também não são tão ruins, mas sempre apareceram lá quando você pesquisava algum vídeo de Friday Night Funk. Ok, vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar disso. Isso é muito estranho. Por algum motivo, se você pesquisar qualquer coisa de FNF no YouTube, vai aparecer um monte de propaganda esquisita. Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu comigo. Foi uma propaganda que era de um porte não oficial do jogo pra celular. Porque é óbvio que alguém ia tentar aproveitar. Eu me lembro que alguns tinha um impostorzinho verde. Que era vídeos de thumbnail. Isso era um thumbnail de Friday Night Funk. Não era post de anúncio. Era thumbnails do YouTube, tá? Do YouTube. Como do jogo pra fazer isso. E o mais estranho é que muitas dessas propagandas são clickbait e usam arte NSFW. Sock.clip. Sock.clip foi a criadora original do mod Versus Witty. Em uma live, ela admitiu que parte do mod dela foi copiada. O Versus Tab tinha uma parte lá que era... que era a mesma parte do Witcher. Se você jogou o mod Versus Tab, você deve entender o que eu acabei de falar, tá? De outro mod. E o pessoal ficou com muita raiva dela por causa disso. O que ela tava esperando? Ela simplesmente admitiu plágio na frente de todo mundo e achou que o pessoal ia levar na piada. Ele também já colocou plágio que também não gostava do Friday Night Funk. Vamos lá. Como assim? Na verdade, enquanto eu editava, eu percebi que eu entendi essa história tudo errado. Na verdade, o que aconteceu foi que a Sock.clip acusou a criadora do Versus Tab de ter copiado o mod dela. Mas ela não esperava que os seguidores dela fossem xingar a criadora do Versus Tab. E isso fez ela se sentir muito culpada, ela pediu desculpas e depois largou a comunidade. Um tempo depois, ela voltou, terminou o mod dela e depois saiu de novo. Ok.
Vamos pra camada 2. Camada 2. Egari versus Egari foi um mod que já foi. Ouvi falar disso. O Agot, ele tinha uma conta no Twitter. E ele já foi acusado de ser anti-LGBT. Foi bem popular. O OC dele também se tornou popular na época. Antes também, ele é um dos personagens mais famosos para o personagem, onde ele fazia roleplay fingindo ser o personagem. Mas ele se tornou bem odiado pela comunidade quando ele demonstrou comportamento anti-LGBT. Quando isso aconteceu, ele postou uma das desculpas mais idiotas que eu já vi. A justificativa dele foi que ele estava se perdendo no personagem. Ele abandonou a comunidade e doou o OC dele para um outro criador de mods chamado Sugar Radio. Game Banana atacado. Game Banana é um site bem popular onde as pessoas postam mods. E lá são postados vários mods de Friday Night Funkin', mas não mais tanto quanto antigamente. É verdade, por causa que o Friday Night Funkin' já foi atacado por deletar algumas contas, deletar alguns mods. Tipo, eu acho que já teve um mod que eu lembro que é do Friday Night Funkin' que foi deletado por um hacker assim. Eu acho... foi o Versus Impostor V3. O Versus Impostor V3 foi hackeado e foi cancelado. Aí quando o Game Banana resolveu tudo isso, todo mundo só não quis mais postar mods no Game Banana, começaram a postar mods no Game Jolt. Tá aí minha explicação. E o motivo é porque há um tempo atrás um moderador desse site teve um surto de raiva e apagou muitos mods e baniu muitas contas sem motivo. Isso fez muitos usuários perderem a confiança no Game Banana e começarem a postar seus mods em outros sites, como o Game Jolt. Speed. Esse cara é um youtuber bizarro. Ele fazia vídeos de opinião sobre Friday Night Funkin', falando sobre polêmica, esse tipo de coisa que ninguém se importa. Mas no caso dele, tinha algo de especial. Ele não só falava, muitas vezes parecia que ele puxava briga com muita gente só pra ganhar popularidade. Ou falem mal, mas falem de mim. Além disso, em muitos vídeos dele, ele usava desenhos NSFW na thumb. Que lindo! Depois de um tempo, ele parou de postar vídeos de opinião sobre Friday Night Funkin' e começou a postar isso. Eu não faço ideia de que é essa. Bom, tanto faz. Hoje em dia ele já abandonou o canal do YouTube dele. Retrospector. Esse cara é um criador de... Eu sei, menor. Eu sei. Então, vou contar aqui para vocês. Então, o Retrospector foi criado por um mesmo nome chamado Retrospector, que criou o mod Retrospector. Tá ligado? Então, vamos lá. O que aconteceu é que vocês sabem que Friday Night Funkin' não é um jogo pra criança, né? O jogo não é um jogo pra criança. É um jogo que deve ter restrição de idade de 12 anos. E todo mundo já sabe, tipo, eu tenho 7 anos e vou jogar Friday Night Funkin'. Não, é melhor não. Espera, quando você tiver grandinho, você pode jogar teu Friday Night Funkin'. Ou pode jogar escondido dos pais. Tá aí a dica. Então, o que aconteceu? É que esse mod aqui, você tinha que enfrentar 7 pessoas, monstros assim, que representavam os 7 pecados capitais. Aí, o que aconteceu? Tinha 2 que você enfrentava, que era a fúria primeiro e depois a luxúria. Só que a luxúria, ela era muito sexualizada. Aí esse mod ganhou restrição de idade no Game Banana. E todo mundo começou a xingar o Retrospector, falando que ele era maluco, assim, não sei o quê. Aí, falando que Friday Night Funkin' é um jogo pra criança, mas Friday Night Funkin' não é um jogo pra criança. Eu sei que quando o jogo começou, eu tinha 8 ou 9 anos de idade, eu gostava também muito do jogo. Só que aí, o que aconteceu? Ele ficou putão e ele ficou putão, aí ele queria mais, ele ia sexualizar mais ainda o personagem. Aí o que aconteceu? Ele não terminou o mod e ele abandonou a comunidade Friday Night Funkin'. Agora vamos ver o que o Rian Fencer lá vai falar.
O mod mais importante que ele trabalhou foi o Versus Retrospector. Nesse mod você enfrentaria 7 OCs dele baseados nos 7 pecados capitais. Só que acontece que esse mod nunca foi terminado, e os únicos OCs que nós podemos ver são o que representa a fúria e o que representa a luxúria. E muitas pessoas reclamaram por ela ser muito sexualizada, tanto que o mod até ganhou restrição de idade no Game Banana. As pessoas diziam que ela estava muito sexualizada para um jogo de criança. E é aí que a história fica complicada, porque Friday Night Funk não é exatamente um jogo de criança. Mas principalmente depois da atualização da... Tipo, quando você ganha 100% no... 100% de result quando você jogava com boyfriend. Aparece assim, o boyfriend pega a girlfriend assim, joga ela na cama e começa a transar com ela. Só isso. Mais de 90% do público do jogo são crianças, não tente negar isso. Principalmente o canal que eu gosto muito, que é o Dudu Beiteiro, que fazia jogos para Friday. Jogava mod de Friday Night Funk e assim por diante. É só ver o tipo de vídeo que é postado no YouTube. E o Retrospector ficou com muita raiva do jogo ter ganhado restrição de idade, das pessoas reclamando da personagem. E em resposta, ele disse que ele vai sexualizar ainda mais a personagem. Só que acontece que a última atualização que esse mod teve foi há 7 meses atrás, e ele já admitiu que ele vai sair da comunidade de Friday Night Funk. Então esse mod nunca vai ser terminado. /v/. Isso é um mod que foi feito por usuários de 4chan. E isso já... Tudo bem. É feito por 4chan. É isso mesmo. Só que esse mod teve uns problemas por causa que, primeiro, eles falavam que esse mod tinha vírus, que ele hackeava o seu computador, ele vigiava o seu computador. E o segundo, a uma das últimas músicas dele usava na última... Sabe aquela nome de música que fica aqui embaixo quando você joga o mod no KDJ? Então, apareceu uma música, só que o problema é que o nome que colocaram aqui era um nome meio racista de se falar. Aí o terceiro, que encontraram nos arquivos de um jogo uma foto assim, que era Saltburger. Acho que é Saltburger assim que se fala. Com esse carequinha aí do caramba, assim ó, olhando pra baixo, e tinha uma garota de saia com óculos falando Why you look at me? Então significa o que você está olhando pra mim. Fica aí a explicação. Ia dizer tudo, mas em detalhes, esse mod é polêmico porque uma das músicas usa a palavra com N e nos arquivos do jogo encontraram uma paródia de uma comic chau de p. A comic não é chau de p, é só uma paródia, mas é uma piada bem sem graça deles terem colocado nos arquivos do jogo. Muitas pessoas diziam que esse mod tinha vírus, mas até hoje ninguém conseguiu provar isso. Huda fazia músicas para o mod Tails Get Throwed e ela admitiu ser uma pessoa. Antes de fazer músicas para FNF, ela fazia músicas para Undertale. Só que ela teve que abandonar a comunidade porque descobriram que ela era uma pessoa. Então ela migrou para a comunidade de FNF e em fevereiro de 2022 eles descobriram que ela era uma pessoa. Quando isso aconteceu, ela tentou se defender dizendo que as pessoas estavam espalhando desinformação sobre ela. Só que não deu certo e ela acabou sendo expulsa do grupo que estava fazendo o mod Tails Get Throwed. Só que depois, por alguns problemas, o dono do mod Tails Get Throwed acabou doando o mod para a Huda porque ele estava tendo alguns problemas de estresse, eu acho. É uma história meio estranha. Não, mas também, né? Fazer um mod de Friday Night Funk estressa muito. Você tem que fazer isso, tem que fazer voice, tem que fazer assets, tem que fazer algumas. Tem que fazer coisas pra números, pra setas virem. Tem que fazer vocais do personagem, tem que fazer vocais do boyfriend, tem que fazer vocais de não sei o quê. É isso aí, Friday Night Funk você tem que demorar pelo menos provavelmente só um dia ou umas 4 horas tentando pra fazer um mod de Friday Night Funk inteiro, tá? E lá para 2023, a Huda criou uma nova conta no Twitter para explicar o que estava acontecendo. Ela parece já estar melhor. Vamos lá, camada 3. Camada 3.
Vamos lá. Either the X e Just a Frog. Esses dois não tem nada a ver um com o outro. Eles só estão juntos nesse iceberg porque a polêmica deles é bem parecida. E a polêmica é que os dois foram expostos por ser Eles ficavam pedindo nudes para menores de... Caraca, mano. Só tem pedofilia aqui nesses jogos? Pô, eu não quero só saber de pedofilia, não. Eu quero saber de polêmicas interessantes. O básico do Discord. Next the Shield. Esse daqui também tem uma polêmicazinha. Vamos lá. Então, esse na canal Next the Shield, vamos ver se... É interessante. Esse cara é um youtuber que faz fan músicas, principalmente de Aí. Next the Shield Official. Ó, 298 mil inscritos. E ele fazia músicas para Undertale. Mas teve uma época que ele mudou seu foco para Friday Night Funkin'. Mas o que aconteceu? Todo mundo descobriu que ele não gostava do jogo. Sim. Ele não gostava do jogo. Ele nunca gostou do jogo. Ele até também fez um mod aí de um personagem do Undertale. Ele não gostava do jogo. Sabe o que é muito interessante? Ele só não gostava do jogo. Ele também não gostava da Newgrounds, que é onde o Friday Night Funkin' veio. E aí todo mundo começou a ele chamar de parasita, todo mundo xingar ele, coisa que criancinha birutinha faz no Twitter. Só que ele falou assim: eu só comecei a fazer vídeos de música de Friday Night Funkin' por causa que eles faziam mais visualizações do que meus vídeos normais. Minhas músicas normais. É isso aí, assim. Simples assim. Mas teve uma época que ele mudou seu foco para Friday Night Funkin', tanto que ele até fez o mod X-Event. Mas o engraçado é que mesmo na época que ele trabalhava no jogo, ele não tinha vergonha nenhuma de admitir que ele odiava o jogo. Ele não gostava do jogo. E ele não só odiava o jogo, ele também odiava a Newgrounds, que é de onde o FNF veio. Isso fez o pessoal ficar muito com ele, ficar xingando ele no Twitter e tal. Clássico de criancinha com raiva. Em um tweet, Next the Shield admitiu que ele só fazia músicas de Friday Night Funkin' porque elas pegavam muito mais view do que as músicas normais dele. E isso, junto com o ódio dele da Newgrounds, fez muitas pessoas chamarem ele de um parasita ignorante. Mas sinceramente, eu acho que ele nunca se importou com isso. Ele só fez vídeos pra ganhar o quanto dinheiro ele estava precisando e depois parou. Tanto que faz tempo que ele não posta uma música de FNF. Tweets do Kousan. Isso é bem inútil. Kousan é o diretor do mod FNF HD. E ele fica com muita raivinha no Twitter. Hoje em dia ele já está se controlando melhor, mas... Já ouvi falar disso. Teve um cara do Twitter que falava assim: teu mod é um cu. Teu mod é uma merda. Teu mod é teu brioco. Aí o que ele falou de resposta pro cara? Cara, olha só. Você tem câncer e você vai morrer. Simples assim. Pô, você vai ter câncer e você vai morrer. Agora vai pro caralho, vai. Tinha uma época que ele xingava muito pesado qualquer um que falava qualquer coisa que ele não gostasse. O caso mais conhecido foi quando um brother aleatório falou que o mod dele é uma bosta e o Kousan respondeu que o cara tem câncer e vai morrer. Adorei! E essas atitudes dele geraram uma divisão na comunidade, entre pessoas que achavam isso apropriado e pessoas que achavam essas respostas tão agressivas desnecessárias. Infelizmente, as pessoas que eram contra a agressividade dele ganharam e nós não temos mais essas maravilhas de tweets. Everywhere at the end of funk. Vamos lá. Vamos falar aqui. Everywhere at the End of Funk foi inspirado em Everywhere at the End of Time, que é um grupo de música que representa a demência. Só que aí, o que aconteceu? São crianças idiotas fazendo fanarts. Então, todo mundo começou a fazer fanarts do boyfriend, só o boyfriend em um canto de uma sala escura, chorando. Eu perdi a girlfriend, eu tenho depressão, não me lembro de nada. Só isso assim. Só que aí, muitos dessas fanarts colocavam a hashtag demência. Aí,
O que aconteceu? Se você pesquisasse demência, hashtag demência, você encontraria fotos de um garotinho sentado com umas partes pretas aqui no rosto, chorando. E esse garoto era o boyfriend. Só que aí todo mundo começou a falar que todo mundo tava... O criador do mod e as pessoas que estavam fazendo Fortnite estavam romantizando a demência. Só que aí, pra não rolar treta, o criador do mod do Every End of Funk pediu pra ninguém colocar mais hashtag demência pra ele não sofrer problemas. E o que aconteceu? Ele mandou todo mundo só colocar hashtag Everywhere at the End of Funk ou Everywhere ou hashtag EATEOF. Só isso. Vamos lá, agora vamos ver vocês lá. Esse é um mod baseado no Everywhere at the End of Time, que é um álbum musical que representa a demência. Como esse era um mod bem diferente dos outros, ele até conseguiu bastante popularidade, o que é legal. Eu acho que também esse foi um dos primeiros... Eu acho que esse foi o primeiro mod da história que o Pytroll jogou de Friday Night Funk. Então, o que deu errado nisso? O que deu errado foi crianças idiotas fazendo fanart. A maioria das pessoas que estavam fazendo fanart desse mod claramente não entendiam demência. Os desenhos eram muito brega, era só o BF no canto de uma sala escura chorando, muito brega. O que levou muitos a acreditarem que as pessoas fazendo fanart e o criador do mod estavam romantizando esse transtorno mental. Mas provavelmente a pior parte é que a maioria das pessoas fazendo fanart estavam usando a hashtag demência. Então, se alguém estivesse procurando algo sobre o transtorno, iria encontrar fanarts de Friday Night Funk. Então, para resolver esse problema, o criador do mod falou para as pessoas fazendo fanart pararem de usar a hashtag demência e usarem a hashtag Everywhere at the End of Funk. Ele também fez um tweet enorme explicando que ele não romantiza a demência. Possível processo contra Funky Friday. Você já ouviu falar. Funky Friday, pra quem não sabe, é um jogo fan-made do Roblox. De Friday Night Funk ainda. Vamos lá, vamos ver. Essa história é bizarra. Funky Friday foi um jogo que você jogava com... Tinha alguns mods que você colocava, você poderia mudar o estádio, e você jogava com o seu personagem do Roblox. Só que o que aconteceu? É que alguns desenvolvedores de jogos queriam comprar o Funky Friday para colocar alguns personagens, novas mecânicas. Só que tem uma regra no Roblox que também é muito idiota. Um jogo não pode ganhar dinheiro por causa do Roblox. E é por isso. Também já teve uma vez. Sabe quem queria comprar o Funky Friday? A SEGA. Sim, a SEGA do Sonic. Queria comprar o Funky Friday pra colocar Sonic, colocar o Sonic como personagem. Aí rolou um tretão e provavelmente nessa época o Funky Friday ia falir, não ia resistir mais, ia ser só uma Lost Media e etc. Só isso. Friday é uma fangame / cópia de Friday Night Funk, só que para Roblox. O jogo é praticamente a mesma coisa do FNF. Uma das poucas diferenças é que você pode usar sua skin no Roblox e o jogo tem online. Mas essa história fica bizarra porque esse jogo de Roblox foi comprado por uma empresa e eles colocaram microtransações no jogo. O que é bem estranho, já que essa tecnicamente é uma fangame e fangames não podem gerar lucro. Mas isso fica mais bizarro ainda quando a SEGA fez uma parceria com esse jogo para colocar conteúdo do Sonic nele. Isso tudo, obviamente, fez o pessoal que trabalha no FNF ficar com raiva. Eles até fizeram alguns tweets dando a entender que eles estavam planejando processar o pessoal do Funky Night. Só que, por enquanto, nada aconteceu. Camada 4. Camada 4. FNF Awards. Isso é meio que uma competição que acontece no Twitter, onde GlitchXperidot, que é a pessoa que faz esse evento, faz uma enquete com vários mods, onde você pode votar em qual você acha melhor. Se o mod que vence vai para a próxima rodada e vai seguindo assim até termos um campeão.
Mas muitos desenvolvedores de mods não gostam disso e pedem para ter seu mod removido. E vamos dizer que o Glitch Expert não é muito bom com criticismo. Geralmente ele só bloqueia quem critica o evento dele. Rage Miner. Rage Miner é um desenvolvedor de mod. Pedófilo. Só isso que eu tenho pra falar. E o motivo dele estar nesse iceberg é porque ele foi acusado de por uma ex-namorada. Mas acontece que as provas dela de que isso aconteceu eram bem fracas. E o novo namorado dela, na época, começou a xingar o Rage Miner, tentando obrigar ele a confessar o que ele fez. E muitas pessoas acreditaram que isso, na verdade, era só eles tentando conseguir uma resposta de... Eu acho que eu também ouvi falar que ele tentou processar a ex-namorada e o namorado novo dela. Raiva dele, tentando fazer o Rage Miner ficar com raiva e falar algumas sem querer. Os dois também postaram informações da vida pessoal do Rage Miner na internet. E quando isso aconteceu, o Rage Miner simplesmente ameaçou processar os dois. E o que eles fizeram? Eles simplesmente apagaram a conta deles. Isso não é real, isso com certeza foi só fabricado pelos dois para tentar boicotar o Rage Miner. Squeezel Diesel. Squeezel Diesel é o criador do mod Versus Beach Brothers. Okay. E ele aparentemente é um transfóbico. Mas calma, essa história é bem mais interessante do que parece. Então fala aí. Ele supostamente admitiu ser transfóbico em pleno mês do orgulho LGBT. E depois tentou se defender dizendo que era apenas uma piada. Alguns meses depois, um usuário fez um documento do Google onde ele mostrava mais provas do Squeezel Diesel ser um transfóbico. Mas era tudo fake. Essa situação inteira era só uma tentativa do usuário Limelazy de destruir a reputação do Squeezel Diesel. Pessoas que conversavam com o Limelazy no Discord confirmaram que ele é homofóbico e transfóbico e que os tweets do Squeezel Diesel eram só contas que o Limelazy criou. Velho, tem uma live inteira que é só o Limelazy xingando pessoas LGBT na internet. É muito triste de se assistir. Fruity Delay. Ela era uma compositora de músicas para o mod Doki Doki Takeover. E ela é uma Muitas pessoas confirmaram que no Discord ela pedia nudes a alguns usuários, mesmo após eles disserem que eles estão inconfortáveis com a situação. E ela fazia isso até com usuários que já estavam em um relacionamento. Quando isso aconteceu, ela fez um pedido de desculpas e abandonou as redes sociais e o mod que ela estava trabalhando. Mas em março de 2023, ela voltou para o Twitter dela, postou mais desculpas e depois apagou a conta do Twitter dela. Ok. Cinder Ashmaker. Cinder Ashmaker era uma desenvolvedora de mods que foi exposta por um outro desenvolvedor, o Nathan S. No Exposed, ele explicou que ela pedia nudes a menores de idade no Discord. E quando eles recusavam, ela se fazia de vítima, falando que tinha depressão e pensamentos... Que merda de ser humano. Que isso, velho? Ih. Camada 5. Última camada, hein? Infinite Junior. Última camada. Esse cara era um dublador para mods. E ele é um Ele postou um monte de desenho NSFW em um servidor de Discord que era populado majoritariamente por menores de 16 anos. E ele também uma garota de 16 anos. Além disso, ele também ameaçou 2 membros da comunidade. Ash dando golpe em pessoas. Ash era... entre aspas, o desenvolvedor de mods de Friday Night Funkin'. Por que, entre aspas? Porque ele não faz cacete nenhum. Ele não faz nada. Ele fica inventando... Tipo, é assim. Deixa eu fingir que eu tô tentando trabalhar em um mod e eu vou chamar o Ash. Ash, e aí? Mano, pode me ajudar a fazer um mod aqui? Pode me ajudar a fazer um mod do... Ai, sei lá. Do Cuphead. Vai, do Cuphead. Agora eu sou Ash. Mano, não dá. Eu tô gripado aqui, minha avó morreu, eu tô quase indo com ela, não sei o quê. Tá de brincadeira, né? E é por isso que ele não faz merda nenhuma.
entre aspas, um desenvolvedor de mod. Entre aspas, porque ele nunca fazia nada. Ele muitas vezes era chamado para trabalhar em um mod, só que ele nunca fazia parte dele. Preguiça. Ele sempre arranjava desculpas. Então o que geralmente acontecia... Olha, ó, meu computador não tem acesso. Ah, eu não vou conseguir não. Eu tenho que fazer coisa... Aqui, ó, tenho que fazer coisas aqui na escola. Não sei... eu tô ocupado. Deixa eu cuidar da minha vida. Era que outra pessoa tinha que fazer o trabalho dele ou o mod era cancelado. Algumas pessoas acreditam que ele também foi responsável pelo vazamento de alguns mods. E olha, isso tudo provavelmente é real, porque quando essa informação veio à tona, o cara só abandonou todas as redes sociais dele na hora. Ele nem tentou responder ou se defender. Saint, o animador. Esse aqui é o final do vídeo. Então, eu falo aqui por aqui. Vamos lá. Saint, o Animation... deixa eu ver se ele vai Esse mostrar. cara... Aqui, ó. Saint, o Animation... Ele fazia vídeos de Friday Night Funkin'. Só que aí, o que aconteceu? Sabe o que ele foi acusado? Sim, ele era um pedófilo. Ele era um pedófilo. Um pedófilo vagabundo também. Por causa que na época, em 2021... Ele tinha 29 anos e a garota que ele estava conversando no Discord tinha 12 anos. 12 só. Imagina um cara de 29 anos namorar uma garota de 12. Aí não dá, né? Então, o que acontecia? Ele mandava presentes pra ela, se fingia se importar com os sentimentos dela, e também ele tornava as conversas mais sexuais. Assim, por exemplo. Quando a garota terminou com ele, ele falou que não era um pedófilo e ele só gostava de ficar com ela. E também ele já mandou no canal do YouTube, só que o canal tá lá. E também já fazem 4 anos que ele não faz nada. Aqui deve estar 1 ano, por causa que esse vídeo aqui é um pouquinho velho, esse vídeo de 2023. Então, vamos lá, vamos ver Rian vs Lau falando última parte do Friday Night Funkin'. Algumas animações de FNF, mas ele foi exposto por, adivinha, ser um E olha, o caso dele é bem pesado, porque aparentemente ele tinha 29 anos e a garota que ele estava conversando... Tipo, agora em 2025 ele deve ter quantos anos, meu irmão? Ele deve ter agora 33 anos. 33 anos de idade. E essa garota que deve ter 16 anos agora. Imagina essa garota contando histórias pros amigos dela ou pros pais dela. Imagina. Tipo, pai, em 2021 eu fui assediada por um homem de 29 anos. Imagina, cara, imagina. Vamos lá. Tinha 12. Ele usava as clássicas técnicas de Discord. Ele comprava presentes pra garota que ele estava conversando, fingia se importar com os sentimentos dela e, aos poucos, tornava as conversas mais... Quando a garota terminou com ele, para se defender, ele disse que ele não é um que ele só gostava de ficar com ela. Faz mais de 1 ano que ele não posta nada. Correção, 1 ano não, 4 anos. Eu disse também esse vídeo do... Depois eu vou ver esse vídeo aí depois do Boyfriend Gets Girlfriend with a Discretion Dance. O canal dele. Então ele percebeu que era melhor ele só vazar mesmo. Mod da Ucrânia versus Rússia. Isso aparentemente existiu e alguém aparentemente achou que isso seria... Sério? Pra quê, mano? Por quê? Vocês só querem colocar polêmicas de Friday Night Funkin'. Por que vocês querem? Não é por causa que vocês... Todo mundo gosta, é por causa que vocês querem. Agora colocar... Ucrânia versus Rússia com versões Country Balls. Women's. Não, Women's não. Ai, meu Deus do céu. Uma boa ideia. Olha, a única coisa boa que eu tenho a dizer sobre isso é que esse mod provavelmente não existe, já que a única prova que o Serial Introvert mostrou da existência desse mod no vídeo dele é o print dele sendo removido. Eu achei isso bem fraco.
E esse foi o iceberg. Tal. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo, foi um vídeo muito longo, 43 minutos, então vamos lá. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, se você chegou até agora também, deixa o like, se inscreve. Aí, vamos lá. Nos vemos no próximo vídeo, se eu tiver aí. Vamos lá. E aí, deixa o like, se inscreve. Falou!